Eu tenho duas perguntas que me foram feitas pessoalmente e mais uma pergunta que foi feita no papel, para eu encerrar esse ciclo de perguntas e respostas. A pergunta que foi feita no papel é sobre as fases dos filhos. Essa é um pouquinho mais extensa, eu vou deixar ela para o final. As outras duas perguntas, uma está ligada a ciúmes de irmãos, quando irmãos têm ciúmes entre si, e tem muita briga em torno disso. E a outra pergunta é sobre segundo casamento e as implicações disso para os filhos. Quando o filho é mais apegado, quando não é, quando é possível, quando não é. Então deixa eu responder essas duas primeiro. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O segundo casamento, ele é uma possibilidade. A Bíblia não lança muita luz a respeito disso. Mas o segundo casamento é uma possibilidade para alguns. Em geral, não é para todos. Por quê? Porque tem algumas implicações pessoais difíceis e grandes. Então, o ideal, havendo uma separação ou uma viuvez, na Bíblia, a Bíblia estimula um casamento de uma viúva nova. A Bíblia faz um estímulo para isso. Então ela diz que as viúvas novas deveriam casar. Particularmente eu considero o seguinte, que algumas das mulheres que se separam, elas se separaram e estão diante de Deus numa condição de viúva. Ele colocou ela numa situação muito complicada. Então, às vezes, é uma mulher que foi fiel, que foi uma boa esposa, mas ele foi malandro, ele foi sem vergonha, ele foi irresponsável, pode ter sido abusador dela. E aí a separação acaba sendo inevitável. Do meu ponto de vista, algumas mulheres que se separaram são vistas aos olhos de Deus na condição de viúvas. E Deus, então, socorre elas e atende elas de um jeito bem peculiar. Porque a Bíblia fez uma promessa de que Deus seria o marido da viúva e o pai dos filhos dela. Então Deus faz uma visitação sobre essas casas de um jeito bem especial. Porém, quando a gente considera segundo casamento com filhos, nós temos que entender que é uma situação de risco para o filho. Em primeiro lugar, a gente considera que o risco é o risco de um abuso. É o que as pessoas mais dizem. Como é que eu vou colocar um homem dentro da minha casa com uma filha? É a coisa que é mais dita pelas pessoas. Então, existe um risco físico ou sexual num segundo casamento? Existe. A regra do segundo casamento é a mesma regra do primeiro casamento. A gente nunca casa com quem namora. Deixa eu explicar a frase. A gente nunca casa com quem namora. No casamento, a pessoa manifesta coisas que não tinha aparecido no namoro. Faz sentido? Qualquer um aqui que casou sabe disso. A gente tem no casamento traços na pessoa que a gente não tinha na época do namoro. No segundo casamento é a mesma coisa. O problema é que você tem menor de idade com você. Então a situação de risco, ela é muito grande. Agora, se for para casar, quando os filhos são menores, vamos colocar aí abaixo de 6, 7 anos, é um pouco mais fácil. Se você pegar ele entre 5, 6 anos de idade, até os 20 anos de idade, é ruim fazer um novo casamento. Por quê? Porque, em geral, o filho já está ligado a você, especialmente se você for mulher. Então, qual é o grande problema de um segundo casamento com filhos? O problema é que o filho,
ele precisa de uma atenção tua maior. E ao casar, você vai ter que dividir essa atenção. Faz sentido? Então o sujeito, o peão que estiver entrando na tua vida, mas tem que valer muito a pena. Mas ele tem que ser bom, mas bom de serviço. Ele vai ter que te ajudar, ele vai ter que ser sensível às crianças, ele vai ter que ser provedor para te aliviar, ele tem que chamar a responsabilidade da casa para ele. Se ele for meio acomodado, se ele for meio imaturo, mas você nem sequer pensa em fazer o segundo casamento. Por quê? Porque vai ser uma situação de risco. Vocês estão me entendendo? Você vai ficar dividida e às vezes você arruma uma outra criança para educar. Tudo bem? Outra coisa que é importante. O que ajuda a definir ou não o segundo casamento? O nível de apego que os filhos têm. Tem filho que é por demais apegado. Então esse filho vai reagir mal ao segundo casamento. Por quê? Porque ele tem um apego especial a você. Esse apego deveria ser ou diminuído ou trabalhado dentro da criança. Se a criança tem um nível de apego demasiado, muito alto, você tem que trabalhar isso nela para ela fazer a permissão de você pôr alguém. Se ela não der a permissão, você corre o risco de gerar um dano. Você está me entendendo? Então, se a criança é muito apegada, vai trabalhando isso com ela. Isso vai de criança para criança. Vocês estão me entendendo? Não considerem as injustiças. Porque às vezes a criança ficou com você mãe e o pai já está no segundo, terceiro casamento. Feliz da vida. Vem ver a criança 1, 2 vezes por mês, quando vem, e está vivendo a vida dele. Esta injustiça vai te doer. E você vai tender a raciocinar, mas que droga. Eu fiquei com todo o trabalho, e ele ficou com um bem bom. Assim, se você considerar a injustiça, você vai ficar doída por dentro, você vai inflamar, e dor é um péssimo juiz. Você vai tomar decisões ruins, porque você está sofrida. Está dando para entender? Então assim, a minha sugestão é, termina de formar teu filho até em torno de 20 anos. E depois vai pensar em você. Aí você vai falar assim, duro, hein? Aí eu vou te falar assim, menos duro. Porque pior seria se você fizer um segundo casamento errado. Então, a minha sugestão é essa. Porém, não há proibição. Se você quiser fazer, não tem erro nenhum. Algumas poucas pessoas conseguem fazer um segundo casamento excepcional. Muito bom. Está entendendo? Porém, é uma decisão de risco. E ciúmes entre filhos? Quem tem mais de um filho aqui e eles brigam entre si? Levanta a mão. Certo? Qual é a diferença de idade entre eles? Mostra aí para mim com os dedos. 6, 9, 10, 7, 4, 3, 11. Em geral, a partir de que idade vai dar um pouco mais de briga? De que diferença de idade? A diferença em torno dos 4 anos para cima. Por quê? Porque o mais novo vira um macaquinho do mais velho. Ele quer imitar o mais velho em tudo. E aí ele vira um chato de galocha.
E aí, qual é a tendência natural da gente? Cobrar do mais velho. Você é mais velho, entende, mas o menor, às vezes é encardido, às vezes ele é difícil de levar. Vocês estão me entendendo? E aí a gente cria dois problemas: não trata o mais novo e fica exigindo demais do mais velho. Vocês estão conseguindo me entender? Então, via de regra, o problema que se dá é em função dessa diferença de idade. O que a gente faz? A gente segura um pouco mais novo, explica para os dois a diferença de idade. A gente segura um pouco mais novo, dando espaço para o mais velho. O mais velho precisa de um pouquinho de espaço, então a gente contém o mais novo. Agora não, deixa teu irmão, vem você vai ficar aqui comigo. Você segura o mais novo e explica para o mais velho a necessidade de que em alguns momentos ele vai precisar estar com o mais novo. Então você trabalha os dois. O mais velho precisa sim chamar um pouco de responsabilidade para si, mas o mais novo tem que ser contido, porque senão ele pesa demais o relacionamento. Vocês estão entendendo? O que mais pode dar briga? Tem alguns dos nossos filhos que podem ser muito irritados. Tem dois tipos de irritação. Vocês lembram? Tem aquela irritação do mau humor e tem aquela irritação explosiva. A irritação explosiva vai aparecer no filho um pouquinho mais tarde, geralmente 8, 9, 10 anos de idade. Então ele pode ficar contido, irritado, rangendo a boca. Ele pode jogar coisas, bater porta, chutar coisas. Esta irritação, ela é mais perigosa, porque esse tipo de filho pode machucar o irmão. Então o que a gente faz? Ensina desde cedo o filho a lidar com essas tendências que ele tem. Então a primeira providência, quando o filho está irritado, é respirar. Ele precisa... Porque isso daqui abre a veia cerebral e o filho consegue raciocinar o problema. Tá bom? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo teu amor. Pedimos que o Senhor nos ajude, cuidando de nós. Que o Senhor cuide da cidade, que o Senhor cuide daquelas casas que têm necessidade, que o Senhor abençoe a cidade. Não nos deixa, Senhor, viver problemas no dia de hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente.